já foram lembrados dos temas dessa manhã, o Deus que perdoa e arrependimento. Então, do lado de Deus, nós estamos querendo ver Deus como aquele que Ele é, um Deus que perdoa. E isso, para a gente, na teologia popular, assumiu ares de fato definitivo. Como se Deus tivesse a obrigação de perdoar, e Deus não tem a obrigação de perdoar. E como se fosse fácil para Deus perdoar. Não é fácil para Deus perdoar. Eu sei que você está pensando, tem alguma coisa difícil para Deus? Tem, perdoar. Como, pastor, que o senhor está falando assim? Por que está falando de Deus tem alguma coisa difícil? Não, a questão não é que haja realmente dificuldades em Deus. É que o nosso entendimento da coisa é que por Deus ser amor, perdoar para Ele é fácil. Você chegou com aquela carinha triste, disse que se arrependeu, pronto, olha, só isso. O problema é que Deus não é só amor, Deus também é justiça, Deus é santidade, principalmente Deus é santo. Esse é o nosso grande problema, Deus é santo, nós não somos santos. Então, para Deus perdoar, é preciso que Ele mantenha a sua justiça. E nenhum de nós pode preencher os requisitos da justiça de Deus. Por causa disso, Deus mesmo se torna justificador daqueles que têm fé em Jesus. Para que Deus perdoe, é necessário que o justo pague pelo injusto, que o inocente pague pelo culpado, que o santo pague pelo imundo. Por isso Cristo veio e morreu na cruz. Sem isso, Deus não pode perdoar e continuar sendo Deus. Porque Deus tem que continuar sendo santo, justo e amor também. Então, a cruz de Cristo é o maior símbolo disso. Nela a justiça de Deus está declarada porque existe uma cruz. Nela o amor de Cristo, de Deus está declarado porque Cristo está sobre a cruz. E nós queremos olhar para Deus, então, como aquele que perdoa. Mas também queremos olhar para o nosso lado no que toca ao arrependimento. Por isso, continuando as mensagens que iniciamos no livro de Ruth, o tema da mensagem desta manhã é a difícil hora de retornar. Eu convido você à leitura do capítulo 1 do livro de Ruth, a partir do versículo 6. Já vimos de 1 a 5, agora de 6 a 22. Então acompanhe a leitura da palavra de Deus. Livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 6 em diante. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosos com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que se casem com vocês? Voltem, minhas filhas. Vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque onde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até chegarem a Belém, e aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam:
essa não é a Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Essa é a palavra de Deus. A difícil hora de retornar. Nós deixamos Ruth, ou deixamos Noemi com suas noras, em que situação? Elas tinham tomado certas decisões, as famílias tinham tomado certas decisões e tinham que lidar com as consequências dessas decisões. Decisões são coisas difíceis. Decisões, porém, que são necessárias e são desconfortáveis, são desagradáveis, são mais difíceis ainda. E entre esse tipo de decisão que tem que ser tomada, mas é desconfortável, é desagradável, principalmente, o maior peso talvez recaia sobre as decisões de arrependimento, quando você tem que se arrepender. Até porque você permanecer desviado geralmente exige menos esforço. Vamos nos lembrar dos primeiros 5 versículos? Eles foram como que para morar como estrangeiros. De repente foram ficando. Em algum momento, uma decisão inconsciente foi tomada, na medida em que simplesmente foram ficando. É mais fácil você fazer isso do que você tomar uma decisão para retornar, uma decisão para desfazer aquilo. O arrependimento envolve isso. É mais fácil você ficar naquela situação. É mais fácil você não manifestar arrependimento. É mais fácil você se acomodar. E é interessante porque eles deviam estar incomodados. Afinal, as noras de Ruth, durante um período longo, foram casadas com os filhos dela e não tiveram filhos. Essa esterilidade deveria alertá-las também de que depois da morte do marido, depois da morte de Elimeleque, Deus ainda não abençoava aquela situação. Finalmente morreram os 2 filhos de Noemi, e ficou Noemi, ficou Ruth, ficou Orfa, Noemi com suas 2 noras, e elas ficaram ali, 3 viúvas. A situação agora estava um pouco mais difícil do que no começo. No começo havia uma viúva, 2 filhos, uma viúva, 2 filhos casados, agora 3 viúvas, e a dificuldade para elas era bastante grande. Como é que nós deixamos Noemi então? Nós deixamos Noemi com fome. Foi o primeiro impacto na vida dela, fome na sua terra, na terra da promessa, e ela vai então para a terra da oportunidade, conduzida por seu marido. Exílio, já que ela deixou a terra, seu povo, e foi para a terra de Moabe. Perda por morte, morreu seu marido. E depois, ausência de filhos, ausência de netos, ausência do amparo da velhice, principalmente nos tempos bíblicos, porque morreram seus 2 filhos e não lhes deixaram netos, mas apenas mais 2 viúvas. Foi assim que nós deixamos. O quadro não era nada promissor. E, no entanto, nós vimos na semana passada que a providência de Deus, ela pode ser amarga, mas ela também é generosa, na verdade. O próprio fato de as noras, os filhos de Noemi, não terem tido filhos, nós vamos ver que não é só uma desaprovação de Deus, mas também a providência conduzindo aquela família para coisas maiores, que abençoariam não somente elas, mas a muitas pessoas. Versículo 6, então Noemi voltou, e esse é o grande tema do versículo 6 ao versículo 22. Várias vezes essa palavra aparece, dependendo da tradução, voltar, retornar, mas várias vezes ela é citada no texto. Em hebraico, o mesmo verbo, várias vezes, se aplicando a Noemi, suas 2 noras, a Noemi e Ruth depois, a Ruth especificamente no final. Mas esse é o grande tema, retorno. Elas têm que voltar. Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que que o Senhor havia se lembrado do povo dando-lhe pão. Quando que ela ouviu, como que ela ouviu, nós não sabemos. Talvez houvesse um trânsito entre as 2 cidades, entre as 2 regiões, mas o fato é que ela ouviu aquilo lá. Não sabemos quando também. Será que ela ouviu, voltou imediatamente?
É dito que elas ficaram 10 anos na terra de Moabe. Talvez elas tivessem ouvido antes, mas é difícil retornar. É difícil você tomar uma decisão que contraria a decisão inicial que você tinha tomado. Elas tinham deixado a terra da promessa e ido para a terra de um povo que tinha sido amaldiçoado por Deus, inclusive. E lá elas foram ficando. A situação foi piorando ali, mas ainda assim é difícil. Mas o Senhor é bondoso. A providência generosa se mostra também em que ela ouviu que Deus havia visitado o seu povo. É como se Deus tivesse dito assim: Noemi, a porta está aberta ainda. Não é maravilhoso que Deus não fecha a porta com facilidade? A gente gosta talvez daquela passagem, né? A porta da arca se fechou. Irmão, a porta da arca se fechou depois de mais de 100 anos de testemunho na vida de Noé, construindo aquele negócio ali. Noé não tinha um estaleiro para construir de um dia para o outro um navio. Aliás, nem hoje se faz isso. Então, durante todo aquele tempo, aquilo era um testemunho. O que esse cara maluco está fazendo com esse barco aí? O que esse negócio que ele está fazendo? Pessoas certamente perguntaram. Lá no final, lá depois de insistência, lá depois de testemunho dado, depois de muito tempo, a porta da arca se fechou. Mas acredite, a maior parte do tempo, a porta para Deus está sempre aberta. Ouvi que Deus havia visitado o seu povo e que Deus havia se lembrado pactualmente do seu povo. Aqui é a primeira menção de Deus no livro. O Senhor, com o nome pactual de Deus. O Senhor havia se lembrado pactualmente do seu povo. Qual era a situação? Lembra, isso aqui estava acontecendo no livro de Juízes. Aquele período em que o pacto funcionava, como funcionou durante todo o período da Antiga Aliança. E o pacto como era? Você cumpre a lei de Deus, você é abençoado. Você cumpre a lei de Deus, você tem sustento. Você tem livramento dos inimigos. Você tem abundância de filhos. Você tem abundância de colheita. Você tem abundância de animais. Você tem abundância de água no tempo certo, de sol no tempo certo. Você tem tudo. Você dá as costas a Deus, você se rebela contra Deus e Deus vem com o seu juízo. Então o povo voltou ao arrependimento num daqueles momentos do ciclo do livro de Juízes, não é? O povo se afasta, Deus corrige, o povo se arrepende, Deus dá livramento, a fome passou, agora tem pão, porque a porta do Senhor continua aberta. E aí ela tem a chance de voltar. Ela pode continuar lá na terra, ela pode talvez ficar com vergonha, ela pode ficar com medo, ela pode ficar orgulhosa. Por diversos motivos ela ainda podia dizer, eu vou continuar aqui mesmo. Lá não vai ser melhor do que aqui, na situação em que eu estou. E pelo que a gente vai ver, ela podia muito bem pensar assim, porque ela não voltou para lá dizendo, agora tem pão, agora a vida vai melhorar. Não, ela voltou, como você acompanhou na leitura, com um espírito amargurado. A amargura tinha tomado conta da vida de Noemi. E essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender. O pecado, o afastamento de Deus, a necessidade de arrependimento quando não é atendida, podem produzir amargura na nossa vida. Poucas coisas são tão destrutivas como uma vida amargurada, uma pessoa amargurada. Irmãos, como é difícil você se livrar de amargura. É um negócio que se apega a gente com facilidade. E você se justifica. E você diz por que você fez, por que não podia ser de outro jeito. E você põe a culpa nos outros. Nós fazemos isso com facilidade, todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós, em algum momento, experimentamos pelo menos um pouquinho de amargura. Mas há alguns, às vezes, que se entregam a isso. Talvez você me diga, pastor, mas Noemi tinha bons motivos, não é? Uma mulher já idosa, sem filhos, sem netos, uma mulher que perdeu o marido, perdeu os filhos. Naquela situação, naquele tempo, mas lembre-se, Noemi não é uma moabita. Noemi não é amonita. Noemi não é cananeia, Noemi é do povo da aliança. Ela tem um Deus que fez um pacto e um Deus que mantém o pacto. Ela precisa voltar. Ela tem que começar a difícil hora do retorno e cumprir isso. Porque ela sabe em quem que ela pode confiar. Isso já antecipa uma resposta a perguntas que podem surgir. Por que apesar de falar aparentemente contra o Senhor, ela está voltando para o Senhor? Por que ela diz, Senhor, desferiu golpes contra mim, o Senhor despachou a sua ira contra mim, mas ela continua indo naquela direção. Porque o pacto, a aliança de Deus, são tão maravilhosamente graciosos, irmãos, que quando Deus pega você, Ele não solta. Às vezes você vai dizer, não vou voltar. Não, eu não vou. Não adianta. Mas tem alguma coisa que te puxa para lá. É o Senhor, é o Espírito do Senhor, é a graça do Senhor. Mesmo quando a gente é rebelde, o Senhor busca a gente. O Senhor continua insistindo com a gente. Por isso, Noemi vai acabar voltando.
Então, vamos começar a aprender 4 lições aqui nesse texto com relação à difícil hora de retornar. Primeiro, confie no Senhor e dê o primeiro passo. Estamos falando de retorno, estamos falando de arrependimento. Confie no Senhor e dê o primeiro passo. Se as crianças estão anotando nessa manhã, eu não sei, mas eu coloquei isso de outra forma para elas. Para as crianças é assim, bem que alguns adultos podem aproveitar muito bem isso também. Ser obediente é o modo mais fácil de aprender a confiar em Jesus. Tá? Isso é para as crianças, por acaso, estiverem anotando, se elas estiverem aqui hoje, ou se assistirem a mensagem depois. Então, ser obediente é o modo mais fácil de aprender a confiar em Jesus. Você obedece e você aprende a confiar. Para nós aqui, confie no Senhor e dê o primeiro passo. Retornar, arrepender-se, sempre começa com o primeiro passo. Como muitas coisas que são importantes na vida. O primeiro passo, lembra de Zacarias 4:10 e dos pequenos começos? Aqueles que desprezam os pequenos começos, diz o texto, ficarão espantados com o que Deus vai fazer. A gente vê um começo pequenininho, uma coisa que não promete muito, mas é Deus que está fazendo. O primeiro passo é importante. O primeiro passo segue uma decisão de colocar o futuro de volta nas mãos do Pai. É isso que Noemi está fazendo. Quando você se arrepende, quando você retorna, o que você está fazendo é pegando o seu futuro, é pegando o desconhecido e confiando no Senhor. Quando você dá o primeiro passo, quando você obedece, você está pondo o seu futuro de novo, de volta, nas mãos do Pai. Lembra do filho pródigo? Lá em Lucas 15, hoje à noite a gente vai estar olhando para esse capítulo um pouquinho mais, nos detendo um pouquinho mais nele, capítulo 15 de Lucas, mas lá está escrito, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, Pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele tem atitude, ele tem o discurso, será que ele vai ter o comportamento correspondente a essa atitude? Já passou por isso? Você treinar e não conseguir? Já se engasgou com aquela moça bonita? Você treinou tudo diante do espelho 2 horas para falar com ela, quando ficou frente a frente para ela, gaguejou, falou uma bobagem qualquer, que depois você ficou, eu nunca vai querer olhar para a minha cara de novo. Ele treinou tudo, ele sabia o que ia falar, ele treinou o discurso. Mas o texto diz, e levantando-se, foi para seu pai. Essa aí que conta. Levantar-me-ei, e levantando-se, ele foi. Ele deu o primeiro passo. Irmãos, a fé verdadeira, ela é mostrada nas famosas vias de fato. Você só vai saber que você crê quando você obedece. Abraão, me dá o seu filho. Abraão foi. Deus sabia o que Abraão ia fazer. Abraão é que não sabia até que ele tivesse ido, até que ele tivesse levantado lá o cutelo, o famoso cutelo, o punhal, uma faca, muito amolada. Até que ele fizesse isso, começasse a descer. É só ali que Abraão sabe. Você sabe quando você obedece. Você sabe que você confia quando você obedece. E Noemi fez isso. Versículo 7. E assim ela saiu do lugar onde havia morado. Ela saiu do lugar onde havia morado. Sair da zona de conforto. Se você faz parte de qualquer empresa, qualquer situação, você vai ver que sair da zona de conforto é uma das coisas mais perigosas, mais terríveis, pelo menos na nossa cabeça. Você dá o passo, você sair. É Pedro dizendo, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu andar em cima da água que eu vou. Né? E ele sai da zona de conforto. Mas logo ele volta para ela. Sim, quando você volta na sua mente para aquela situação de eu estava mais seguro lá, você começa a falhar naquilo que você está fazendo. Noemi deu o primeiro passo, saiu da zona de conforto, ela saiu do lugar que poderia ter significado para ela algum tipo de segurança, e ela saiu. Ela sabia para onde estava indo, mas ela não sabia o que ia encontrar pela frente. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi confiou no Senhor e deu o primeiro passo. Essa é a primeira lição. Confie no Senhor e dê o primeiro passo. A segunda lição. Quem volta de verdade não pensa em si mesmo, pensa nos outros. Quem volta de verdade não pensa em si mesmo, pensa nos outros. Quem se arrepende de verdade não pensa em si mesmo, pensa nos outros. Para as crianças, talvez você queira falar isso para o seu filho, para a sua filha em algum momento. Quando a gente erra e se arrepende, a gente não acusa os outros. A gente pensa no que nossas ações causaram nos outros.
quando a gente erra e se arrepende, a gente não acusa os outros. A gente pensa no que nossas ações causaram nos outros. Crianças fazem isso, né? Por que você fez isso? O fulano mandou. O fulano, às vezes, é mais novo que aquela criança. Mas quando você vê adultos fazendo isso, né? Ah, não, você comeu da árvore. A mulher que o senhor me deu. Isso é mais antigo do que andar para frente. Botar a culpa nos outros. Mas quem volta de verdade, quem se arrepende de verdade, não pensa em si mesmo, pensa nos outros. Continuando a leitura, quando elas estavam voltando à terra de Judá, verso 8, Noemi disse às suas noras, é a primeira vez que Noemi fala nesse livro. Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês. Essa palavra em hebraico, hesed, ela é muito significativa. Ela é abundante no Antigo Testamento. Ela fala da bondade, ela fala da gentileza, ela fala do amor, da fidelidade. Ela é um conjunto de coisas sempre aplicado ao Senhor. E nesse livro que você vai ver, são homens de Deus e mulheres de Deus que reeditam exatamente o que o Senhor faz. Noemi está amargurada. Noemi não sabe o que vai acontecer com ela. Mas ainda assim, essa é uma amargura estranha, porque a amargura na vida do crente é um negócio deslocado, é um negócio fora do lugar. Por isso, mesmo amargurada, ela ainda experimenta o hesed de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus nela. E isso é suficiente para ela querer isso para as noras dela. A amargura geralmente deixa a pessoa não querendo saber do bem do outro, não se importando com o outro. Quando você está amargurado, o seu problema é o maior problema do universo. A guerra que pode estar começando lá do outro lado, que se exploda para lá, e está explodindo mesmo, né? Mas você não está interessado nisso, nem sabe que eu estou no meio da maior explosão. Então você não liga para os outros. Por isso, deixamos as nossas responsabilidades. Por isso, abandonamos a obediência a nossos pais ou o cuidado dos nossos filhos. Por isso, abandonamos a lealdade de amigos, a lealdade de cônjuges, porque nós estamos amargurados, nós estamos numa luta. Mas não é interessante que no meio disso, o hesed de Deus, a bondade, a misericórdia, o cuidado de Deus, amolece o coração de Noemi e ela diz que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. Uma das coisas mais terríveis que a amargura traz para a gente, enquanto a gente não retorna, enquanto a gente não volta, é que a gente esquece o benefício que outros nos fizeram, que outros nos têm feito. A gente acaba sendo injusto com pessoas que às vezes até se sacrificaram pela gente. Talvez você já tenha experimentado que mesmo em alguma situação amargurada, você fez alguma coisa, daqui a pouco você dá um passo atrás, você volta, você retorna. Né? Acontece isso. Não, o que é importante aqui não é que você não cometa o erro de repente ser injusto, de repente não se importar. O mais importante aqui é que com os crentes, mesmo quando alguma amargura existe na vida deles, a graça de Deus, a bondade de Deus agindo, faz com que eles voltem. Uma das experiências mais interessantes que eu já tive no meu casamento é justamente no momento em que a gente se exalta por algum motivo, né? E é sempre a minha mulher que está errada, até eu posso garantir isso. No momento assim, a gente vai embora, eu vou, mas daqui a pouco você volta. Mas não volta para provocar. Você não volta para começar uma nova linha de argumentações. Às vezes você não consegue falar assim, foi mal, perdoa, tal. Mas você já começa uma outra conversa assim, onde, dependendo do tempo que você tem, um olha para o outro e sabe assim, eu sei que você sabe que você errou. Mas vocês estão ali, vocês começam assim. De repente, a gente amadurece mais, a gente fala, olha, não devia ter feito isso. Eu não devia ter falado aquilo. Perdoa, eu errei. Sem fazer menção do que o outro possa ter feito de errado ou não. O Senhor é abundante nisso, tão abundante que mesmo não crentes são capazes de agir assim. Mas no crente, de forma especial, você vê o que está aqui. Quando alguém de verdade, se arrepende de verdade, essa pessoa, ela não pensa em si mesma, no que é importante para ela, na dificuldade dela, no sofrimento dela. E como isso é libertador. Poucas coisas aprisionam mais qualquer ser humano do que você voltar-se para você mesmo. E você pensa que agora eu vou me libertar de todos. Não, você está se pondo uma camisa de força, cada vez pior. E se você deixar, você ainda vai culpar os outros. Eles fizeram isso comigo. Há um personagem num excelente livro das Crônicas de Nárnia, que o livro é A Viagem do Peregrino da Alvorada, que é um navio, e há um personagem muito chato, o nome dele é Eustáquio.
Numa das traduções, o nome dele é Eustáquio Chatoba. Por aí você já vê, né? Em dado momento, ele se perde numa ilha durante aquela viagem lá, e ele diz assim, a culpa é deles mesmo. Eles fizeram de propósito, para que eu me perdesse aqui. Não, ele saiu andando sozinho, ao invés de ir ajudar os outros, ele saiu andando sozinho. Botou a culpa nos outros. É tão fácil fazer isso, né? Você pensa, eu estou livre. Agora eu vou sair. Os outros estão lá trabalhando, tentando acertar as coisas, o navio precisava de conserto e tal. Ele olhou assim, foi saindo de fininho, saindo. Daqui a pouco, quando ele se perde e se vê num problemão, ele diz, a culpa é deles. Ele pensou, está se livrando, não, ele está se apertando, e é ele quem está colocando essa prisão, essa camisa de força, só que a gente não vê isso. Deus estava usando a recede de Deus, a misericórdia, a bondade, a amabilidade divina ainda estava lá naquela filha da aliança. Que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça que vocês sejam felizes. Eu não estou feliz. Ela não está sendo hipócrita aqui. Ela não está fingindo ser alguma coisa. Ela está sendo honesta aqui. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. Ela deseja isso porque ela sabe que era muito ruim para uma mulher ser uma viúva. Ela estava praticamente desamparada se ela não tivesse um marido. Por isso ela diz, cada uma na casa de seu novo marido. Deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram, não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Irmãos, esse tipo de despedida é muito difícil. Porque não somente traz à tona a história que vocês viveram, se você tem que se despedir de alguma pessoa numa circunstância assim, mas também traz à tona a história que poderia ter acontecido. E não vai acontecer. E não aconteceu. O choro é por tudo isso. Sim, essa última situação não ajuda muito. O que poderia ter acontecido, a gente nunca sabe. Mesmo que os dois filhos tivessem continuado vivos, você não sabe realmente se outros problemas viriam. Mas a dor acontece porque você se lembra do que você passou, junto com aquela pessoa, junto com aquela família, junto com aquela comunidade, e do que poderia ter acontecido e não aconteceu e não vai acontecer mais. É difícil abandonar uma história. É por isso que na escola dominical eu falava sobre questão de divórcio. Não existe divórcio gostoso. Não acredite em mentiras de artista de televisão. Não nos divorciamos, mas tudo bem, nossos filhos compreenderam e estão muito bem. Nós somos amigos. É um jeito de dizer assim, viu, eu não fracassei de verdade. Porque quando há um divórcio, a primeira coisa que acontece é que os dois pensam que fracassaram completamente. Por causa de um certo machismo que ainda existe na nossa cultura, geralmente a mulher pensa mais isso. Porque até mulheres, antigamente, colocavam peso nas outras, né? Você não foi capaz de segurar seu marido. Fracassamos. Não tem nenhum divórcio que seja bom. Não é bom para a criança. Então a gente deveria continuar brigando. Não, vocês deveriam crescer e se consertar. Crescer e ser leais ao pacto. É isso que deveria acontecer. Não é fácil, mas quem disse que a vida é fácil? Voltar é sempre difícil. A difícil hora de retornar é sempre difícil. Despedidas são terríveis, assim, quando são desse tipo aqui. Noemi prossegue, mas Noemi disse, elas tinham insistido, não, nós vamos com você, voltem minhas filhas. Ela vai falar isso 2 vezes, ela está dando ênfase. Voltem minhas filhas, porque vocês iriam comigo. E ela usa a argumentação óbvia, lógica, aquela que, nos tempos antigos, mesmo fora dos domínios de Israel, geralmente, se uma mulher ficava viúva, dentro da própria família se resolvia isso. Era o levirato, que é comum em muitas culturas. Era comum e é ainda em algumas culturas, africanas inclusive. O levirato, da palavra levir, que é latim e significa cunhado. Parece tanta coisa de Nelson Rodrigues, né? Não, era para suscitar semente, para suscitar o nome, a permanência do nome dentro do clã e não diminuir, não apagar-se. Ela diz, olha, vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Isso é óbvio, não, mas é da cultura você falar isso. Gente, não, se eu pudesse eu estaria fazendo isso. É que não tem como. Eu cheguei num ponto em que eu não tenho como ajudar vocês. Então ela repete, voltem minhas filhas, verso 12, vão embora
porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda que dissesse, tem esperança, ou ainda que casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Noemi desfila uma série de razões pelas quais não vai funcionar o retorno das 3 viúvas. Não vai funcionar, isso não vai dar certo. É obra da graça, irmãos, no coração humano, quando em meio à dor um pecador pensa mais no outro. É sempre obra da graça. O pecado, ele se revela numa autocentralidade. Eu sou o centro de tudo, eu sou o centro do universo, eu sou o centro da minha família, eu sou o centro da minha história, sou eu. Foi a primeira coisa que Adão fez. Adão, por que você... Quem te mostrou que você estava... Você comeu da árvore? Não, ela. Eu estou aqui. Ela foi que causou o problema. Entendeu? O senhor está olhando na direção errada. Olha para ela. Está tudo bem comigo. O problema foi ela. Aliás, que o Senhor me deu. Lembra? Foi o Senhor que trouxe ela. Está tudo bem até ela chegar. Não estava. Ele tinha sentido falta. Mas Deus tem que ouvir ainda esse tipo de coisa. Por isso é obra da graça, quando um pecador, em meio à dor principalmente, ele pensa mais no outro. Ela chega mesmo a dizer que andar com ela é se colocar ao alcance dos respingos da ira de Deus. É como se você colocar na linha de fogo. Ela diz, não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. O que ela quer dizer nesse hebraico, que pode ser traduzido ainda de um outro jeito, embora seja extremamente bonito e poético no original, é, ficar perto de mim é perigoso para vocês. Você não viu o que aconteceu? Meu marido morreu, meus filhos morreram, vocês estão viúvas. Voltem. Não fiquem perto de mim. O Senhor está lidando comigo de uma forma dura, de uma forma amarga. Alguns de nós, irmãos, e eu não digo nem que esse é o caso de Noemi estritamente, mas alguns de nós nos tornamos melhores quando amargurados. Por isso que eu falei que a amargura na vida do crente é um troço deslocado. Quando alguma amargura ainda na gente, ou quando alguma coisa contra Deus, ainda assim, alguns crentes parece que nós somos melhores como estamos aborrecidos com Deus. Lembra de Jonas? Deus manda Jonas pregar em Nínive e ele diz, não vou pregar, porque, mas nunca, e vai embora, vai para Jope, entra num navio, vai dormindo, vai embora. Ele não fala nada, ele só foge. A primeira vez que ele fala é quando ele confessa que ele é a causa do problema, e ele diz para o pessoal assim, melhor que vocês façam é me jogar no mar, aí vocês vão sobreviver. Não, ele não se converteu ali. Ele não achou que Deus estava certo. Ele não disse, Senhor, eu que pequei, livra esse pessoal. Não, eu morro, mas não vou pregar em Nínive. Pronto. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Mas ainda assim, ele não era uma pessoa melhor? Durante um tempo, ele ficou vendo aquele pessoal lutar lá, o comandante foi chamar, camarada, invoca o teu Deus aí, vem ajudar a gente. Não, vamos afundar, cara, e você vai junto. Jonas deve ter pensado, melhor para mim. Agora, Nínive, nunca. Aí chega lá e ele deve ter pensado, Jonas conhecia a boa teologia. Jonas é um profeta do Senhor, do povo da aliança. Ele sabia o que Deus estava fazendo. E certamente lá dentro, em algum lugar, estava dizendo, o Senhor vai mesmo contra todas essas pessoas que estão aqui, são inocentes. O problema sou eu, e o Senhor ainda vai fazer isso. E naquele momento ali, um embrião de conversão específica acontece. Não é? Tá bom. O problema é comigo. O problema é o seguinte, e o que o Jonas fala, que tem tão boa teologia, em tão pouco versículo, nesse texto de Jonas, que é maravilhoso o negócio. Né? Também é um livro de 4 capítulos, bem pequeno, uma história bem contadinha, bem enxuta. Né? Ele diz assim, o negócio é o seguinte, o meu Deus é o Deus que fez os céus e a terra. Não tem como você escapar dele. O Deus de vocês, como é? Teu Deus aí, é Deus dos vales, né? Só lá no vale que ele manda. O teu da montanha, o teu é do mar, ele não pode fazer nada com isso aqui, enquanto o meu Deus estiver fazendo. O meu criou os céus e a terra, criou tudo. Não tem como fugir dele, só que eu estou fugindo dele. O pessoal deve ter ficado assim. Então faz o seguinte, me lança no mar, que vai ser o melhor. Aí o pessoal ainda luta, e aí está lá, devo pular? Se eu pular, acelera o processo. O fato é que, de alguma forma, naquele momento, Jonas é melhor do que antes. Alguns de nós temos que experimentar
uma situação em que a gente fica frente a frente com um Deus que é sério, mas que é amoroso. Você sabe que, no fundo, ele é amoroso. O problema de Jonas era que Deus era amoroso. Não foi isso que ele falou no final do livro? Está vendo? Eu sabia aí. Olha só o Senhor de novo. Eu fui lá, preguei, o Senhor perdoou esse povo miserável. Como se Israel não fosse. Alguns de nós nos tornamos melhores quando estamos amargurados, muitas vezes aborrecidos com Deus. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Esse foi o segundo ponto. Quem volta de verdade não pensa em si mesmo, pensa nos outros. Essa é um bom indício de um genuíno arrependimento. Terceiro, Deus muitas vezes suaviza o retorno, suaviza o arrependimento, sim, suaviza o nosso caminho com aspectos inesperados da graça. Assim, isso faz parte da doutrina da graça, irmão. A gente não olha muito para isso. Existem aspectos inesperados da graça. Um antigo ditado hebreu diz que Deus tempera o vento para a ovelha que foi tosqueada. Sabe tosquear? Você tira o pelo todo para lã, né? Para a gente se aquecer, a gente deixa ela pelada. Coitada, a ovelha fica lá. Mas o ditado diz sobre a bondade e a misericórdia de Deus que Deus tempera o vento, não vem o vento frio. Vem um vento temperado. Deus é bondoso. Às vezes eu uso a expressão que eu ouvi de uma irmã muito querida, que ela disse assim: pastor, Deus me deu um mimo. Sim, às vezes Deus nos dá um mimo. Uma coisa que você não está esperando assim, e Deus vem, toma aí. Deus fez isso com Ruth. Deus muitas vezes suaviza o retorno com aspectos inesperados da graça. Para as crianças, Deus nos ajuda quando nos arrependemos de verdade. Deus nos ajuda quando nos arrependemos de verdade. Você viu, porém Ruth se apegou a ela. Verso 15, então Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou, e aí Noemi apela. Noemi quer dizer, olha o lugar onde você vai estar segura, é o lugar que você mais conhece, é o lugar que é o seu lugar. Você já conhece a cultura, você já conhece a religião, você já conhece tudo. Veja, a sua cunhada teve bom senso, voltou para o seu povo e para os seus deuses. Noemi está sendo prática. Não quer dizer que ela creia nos outros deuses, não. Mas o que ela está vendo ali, porque embora ela pense, de fato, nas suas noras, como nós vamos ver no último ponto, ela não tem uma visão clara de tudo. Então ela diz, vá você também com ela. Essa é a situação dela, está insistindo, porque ela não vê nada de bom. Ficar perto dela, ficar perto de Noemi, é você sofrer os respingos da ira de Deus, do que Deus está fazendo com ela. Ficar perto de Noemi, mais uma viúva, não vai ajudar nada. Ficar perto de Noemi, só tem incerteza e insegurança quanto ao futuro. Aí temos a primeira fala de Ruth no livro. E um livro que é construído, como a gente vai continuar vendo, se Deus permitir, em torno de vários diálogos. Entre Ruth, Noemi, entre Ruth, Boaz, entre Boaz, os homens que trabalham para ele, e assim vai. Então, a primeira fala de Ruth. Porém, Ruth respondeu, versículo 16. Irmãos, Noemi ainda não sabe, mas a redenção dela começa aqui. A redenção de Noemi começa quando Ruth fala para ela o que ela vai falar. Porém, Ruth respondeu. Podia ter sido, porém, então Ruth pensou melhor e foi embora também. Espera aí, eu vou contigo. Não foi. Porém, aquele mais bom, lembra do mais gostoso? Lembra do mais que é bom da gente ver na história? Porém, Ruth não entendeu o que ela falou, porém, Ruth respondeu. Começa aqui a redenção. Redenção é o grande tema do livro de Ruth. Redenção. O resgate de uma situação ruim, de uma situação em que não se vê saída, de uma situação em que você não tem ajudador, de uma situação que você não vê futuro, de uma situação que só tem insegurança e incerteza, tem resgate. Esse é o grande tema do livro. Resgate. Quando a gente terminar a leitura do livro, a gente vai ver que Deus está sempre muito mais interessado em nós e em nosso bem do que nós mesmos. Esse é o problema do grande pecado de nos esquecermos de que Deus é bom.
as situações, elas muitas vezes querem nos fazer esquecer que Deus é bom. A primeira tentação que um ser humano ouviu na vida foi justamente para duvidar da bondade de Deus. É assim que Deus disse, não tocareis em nenhuma árvore do jardim? Não, de toda árvore do jardim podemos comer livremente. Mas da árvore do conhecimento, não comer nem tocar nela. Certamente você não vai morrer. Certamente você não vai morrer. É que Deus sabe, pronto, começa a duvidar, começa a colocar dúvida na bondade de Deus. Deus deu isso tudo aqui, Deus te deu essa coisa maravilhosa aqui, Deus deu autoridade a vocês sobre tudo isso aqui, só para disfarçar. Na verdade, Ele não é tão bom assim, não. Tem uma sujeira aí. O diabo é o pai desse pessoal que inventou a política de cancelamento. Não, é o pai, porque o diabo é o pai da mentira. Então o que faz? Vamos ver alguma coisa, tem que ter alguma coisa. Meu irmão, se você procurar sujeira na vida de qualquer ser humano, você vai encontrar alguma coisa. Claro que vai encontrar. Coisas insignificantes às vezes, talvez alguma coisa séria. Mas nós não queremos simplesmente tratar daquilo, nós queremos matar, nós queremos destruir, nós queremos roubar. Quem faz isso mesmo, matar, roubar, destruir? É o diabo, é para isso que ele veio. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Vem para matar, para destruir vidas, vem para roubar a dignidade, vem para roubar a reputação. É isso que o diabo faz. Mas Deus está mais interessado no nosso bem o tempo todo. E a gente ainda acredita no diabo muitas vezes, acredita no pecado, nosso próprio pecado, e a gente em algum momento diz, não, Deus não é bom. Então, Deus está sempre muito mais interessado na gente. É por isso que Deus, muitas vezes, e geralmente, suaviza o retorno com aspectos inesperados da graça. Vamos lembrar das palavras de Jeremias em Lamentações 3? Pois o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Esse é Deus. Está muito mais interessado no nosso bem do que nós mesmos. E Ruth diz, não insista que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. O verbo, na verdade, é voltar. Porque é isso que Ruth falou. E não me obrigue a voltar para a minha terra. Esse não é o bom retorno. Aqui tem um momento que o retorno se torna continuar indo na direção errada. Porque aonde quer que você for, irei. Esse é o contraponto ao retorno errado. Não, eu irei. Para mim, ir é retornar com você. Retornar para onde você está indo. Para onde você nunca devia ter saído, na verdade. Para a terra da promessa. Porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Irmãos, essa lealdade é a Noemi, não é a Iavé. Ruth ainda não conhece Iavé. Conhece Iavé na vida de Noemi. E não conhece, talvez, uma das melhores faces de Iavé. Não é interessante isso? O Evangelho está sendo pregado para essa mulher moabita, apresentando Deus como alguém que daria para Ruth pensar assim, eu não sei se eu quero servir a esse Deus, não. Só que os deuses de Moabe, Quemós e outros, eram muito piores. Sabe qual era o pior dos deuses deles? É que eles não existiam. Esse que é o problema deles. Tudo que se fazia de crueldade no culto a Quemós, no culto a Moloque, era projeção do pecado humano, com a desculpa de uma divindade. Mas agora Ruth está diante de um Deus que ela vê na vida de Noemi, e ela vê uma face de seriedade, mas ao mesmo tempo ela vê uma face de bondade nessa mulher. Como pode ser? Ela está amargurada e ao mesmo tempo está agindo assim. Essa lealdade é a Noemi. Não vamos exigir muito de Ruth aqui agora, não. Isso foi a conversão dela? Não. Ela está olhando para a sogra dela, está vendo a pessoa que é, e foi graça. Ruth não sabe disso também, mas foi graça. Pensa por um momento em Abraão, irmãos. Como é que Abraão pregava o Evangelho? Por estar próximo das pessoas, era assim. Abraão nunca recebeu a missão. Abraão, vai falando dessa promessa que eu fiz a você aí, pela qual vou te dar uma grande nação, etc., para todo mundo que você encontrar, não. Ele abençoava as pessoas por estar ali, próximo a elas. Era isso que ele fazia. Lembra das palavras de Abimeleque? Um rei dos antigos filisteus, o embrião do povo filisteu?
Gênesis 21. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe de seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. Abraão estava peregrinando naquela região e Abimeleque foi bom para ele, recebeu aquele estrangeiro lá, com toda a sua caravana, com toda a sua família, recebeu bem. Mas ele viu, Deus está com esse cara, eu preciso colar com ele. Deus está com ele, eu quero estar perto dele. Aqui no caso, os respingos da bênção também. Noemi, na verdade, não estava correta em achar que andar com ela era perigoso por causa de Deus. Mais certa ela estaria se dissesse: olha, andar comigo, você pode enfrentar algumas dificuldades, mas o meu Deus é bondoso. Só que ela não estava preparada para dizer isso naquele momento, irmão. Não vamos culpar Noemi tanto assim. Ela é uma pessoa da aliança, mas ela é uma viúva, sozinha, sofrendo. A gente vai aprendendo as coisas à medida que a gente caminha. Não afastemos as pessoas que se aproximam de Deus só porque elas não conhecem, naquele momento, o que já foi mostrado a você. Você, meu irmão, talvez conheça mais de Deus, você tenha aprendido. Aí chega alguém que está meio assim, que fala umas coisas que não é bem aquilo a respeito de Deus, de Jesus, da vida eterna, do perdão do pecado, da ira de Deus, da graça, etc. Não, deixa ela perto. Deixa ela perto, deixa ela ouvindo a palavra de Deus. Não é perto do que você tem para dizer para ela, mas perto da palavra de Deus que você tem para dizer para ela. Ruth continua: onde quer que você morrer, morrerei eu e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. As palavras de Ruth têm se tornado um ódio poético. Ódio poético. Sabe onde eu arrumei essa palavra? Não sei, veio na cabeça na hora que eu estava lá digitando, falar ódio poético. Que legal. É simplesmente uma homenagem, um enaltecimento do próprio conceito de fidelidade. É por isso que isso é tão repetido em casamento, embora sejam as palavras de uma nora para sua sogra. Né? Já viu aqueles... Tem um videozinho muito interessante de pessoas cantando em inglês num casamento. Uma música cuja letra não tem absolutamente nada a ver com casamento. Uma música, às vezes, dizendo: olha, não vai dar para ficar com você, tentamos, mas não vai dar certo. E a pessoa cantando emocionalmente, já que ela não entende, ninguém entende, falando lá um negócio assim. É mais acertado você usar as palavras de Ruth ainda num casamento, porque, de fato, elas são um ódio poético, uma poesia de enaltecimento ao próprio conceito de fidelidade, de lealdade. Nós não gostamos dessas palavras? Onde quer que você morra, morrerei eu e aí serei sepultada. É bonito como ela termina, né? Ela vai além do que se espera. Porque o que se esperava é o seguinte: você cuida do idoso até que ele morra. Noemi, eu vou ficar com você. Quando você morrer, eu volto para Moab. Volto para a minha vida, tentar alguma coisa. Mas eu vou ficar com você. Já seria uma grande coisa, né? Não, mas ela diz assim: não. Até você ser sepultada. Onde você for sepultada, eu também vou ser sepultada ali. E invoca a maldição sobre ela, o que diz que ela está fazendo um pacto. Que o Senhor, Yahvé, o teu Deus, que eu sei que não é brincadeira, que Ele me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Tem jeito, essa aí não tem como fazer. Irmão, isso é um aspecto inesperado da graça com o qual Deus está sempre pronto a abençoar alguém que se arrepende dos seus pecados, alguém que retorna. Último ponto: retornar não significa ter uma ideia clara de tudo. Retornar não significa ter uma ideia clara de tudo. Para as crianças, quando você se arrepende do erro cometido, você ainda vai precisar da ajuda de Deus. Quando você se arrepende de um erro cometido, você ainda vai precisar da ajuda de Deus. A gente não sabe tudo, Noemi não sabia tudo. Então ambas se foram até que chegaram a Belém, e aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Irmãos, o ambiente, seja físico, social, emocional ou espiritual, não deve ser usado como referencial para avaliar o que Deus está fazendo. Seja esse ambiente positivo ou negativo, bom ou ruim. Elas chegaram lá e as mulheres: essa não é Noemi? Não se deixe levar pelo ambiente. O retorno não causa uma mudança
imediata nas circunstâncias. Deus ainda está operando. Vamos lembrar de exemplos como os de Daniel, de Mordecai, no exílio. Daniel chega com seus amigos lá na Babilônia, ele é pouco mais que um adolescente. O ambiente é todo contrário à sua fé. Isso não mudou nada. Mordecai foi honrado pelo seu pior inimigo. Deus armou para Amã, inimigo dos judeus, inimigo de Mordecai. Ele acabou tendo que honrar Mordecai, teve que botar num cavalo, teve que vestir com a roupa real, teve que sair puxando o cavalo como se fosse um armeiro qualquer, dizendo, assim se fará aquele que o rei quiser honrar. E ele lá, tendo que gritar isso. Entendeu? Quando Mordecai terminou aquele lá, você acha que Mordecai falou, agora é a hora da virada? Não. Ele tirou aquela roupa toda dele lá e foi sentar no mesmo lugar que ele estava sempre, fazer a mesma coisa que ele estava fazendo. Circunstâncias ruins, circunstâncias boas não podem ser analisadas para aquilo que Deus está fazendo. Não espere que uma mudança rápida aconteça e não confie nas coisas que vão se ajustando assim como se elas fossem o grande objetivo, porque o grande objetivo é Deus aproximar você dele mesmo. Esse que é o grande objetivo. Porém, ela lhes dizia, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Noemi significa deleite, prazer. Mara significa amargura. As mulheres a chamaram de Noemi. Não é essa Noemi? Deleite? Ela disse, não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Irmãos, é melhor seguir o conselho de Jeremias, também lá nas Lamentações, e aguardar em silêncio, antes da gente resolver, a gente mesmo, que a gente vai redefinir a nossa identidade. Antes de você se dar um nome social, é melhor você aceitar o nome que Deus dá. O diabo tem grande interesse que você, meu irmão, minha irmã, não se defina pela cruz, ou seja, pelo que Cristo fez por você. E seria cômico se não fosse trágico o fato de que as acusações de Satanás querem convencer você de que você não é digno do Evangelho. A surpresa é, nenhum de nós é. E o diabo fala assim, não vai para a igreja, olha só quem você é. Não, que negócio de crente, olha só você. Como se a igreja fosse lugar de santos que se santificaram a si mesmos. A igreja é lugar dos santificados por Cristo, de gente miserável como eu e você, de gente que não presta como eu e você. O bom é que Deus ama o que não presta. E por causa disso, nós não devemos dar ouvidos ao diabo que diz, não, desse outro nome, você não é crente. Fale para você mesmo, eu não sou crente. Noemi estava dizendo, eu não sou Noemi, eu não sou deleitosa, eu sou amargurado, me chame de Mara. Ela se definindo um nome. E a própria identidade. É melhor seguir Jeremias. Fique em silêncio, deixa que Deus dá o nome. É sempre melhor quando Deus dá o nome. E Ele nos deu um nome, o nome do seu Filho, o nome de Jesus, o nome pelo qual nós somos conhecidos, o nome que é basicamente o nosso sobrenome. E com Jesus Deus dá nova vida, novo cântico, esperança renovada, razão para existir, uma nova percepção do mundo, da existência. Uma vida que não pode ser destruída, vida eterna. Isso tudo vem com o nome de Jesus. É por isso que nós cantamos sobre o nome de Jesus. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Não se dê um nome, seja ele qual for, deixe Deus nomear você. Veja só, verso 21. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia, plena. De acordo com quem? E, novamente, voltou vazia do ponto de vista de quem? Noemi continua, por que então querem me chamar de Noemi se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Irmãos, a aprovação e a avaliação que nos interessa deve ser sempre a aprovação e a avaliação de Deus, não a nossa, não a dos outros. Isso não significa que a gente despreze análises, opiniões e pareceres. Significa que nós devemos interpretar tudo à nossa volta, inclusive o que nós pensamos e o que os outros dizem, do ponto de vista da palavra de Deus e do Evangelho da Graça. Uma viúva que retorna tendo Ruth como companheira, realmente voltou vazia? Você pode dizer? Sim, eu sei que você já leu o livro, pelo menos a maioria aqui. Alguém que tem uma companheira como aquela mulher voltou vazia?
E ela tinha ido plena mesmo, plena de quê? Abandonou a terra da promessa para uma terra desconhecida, para uma terra para ser estrangeira, sem a ordem de Deus para isso. É preciso que a gente sempre reveja os nossos referenciais, porque a gente corre o risco de desprezar tesouros valiosos dados por Deus, que estão junto da gente. Não é? A gente se dá um nome, a gente decide, não, eu não sou isso, eu sou aquilo e tal, aceita a conversa do diabo e daqui a pouco Deus está botando perto da gente. Quem sabe um irmão que ajuda, uma igreja que ajuda e a gente está indo embora. Não, eu que sei, eu que sei. Vai tropeçando por aí. Não, deixa Deus te dar o nome. Tenta olhar as coisas do ponto de vista de Deus. Era isso que Noemi ainda aprenderia a fazer. Finalmente foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Então esse foi o quarto e último ponto. Retornar não significa ter uma ideia clara de tudo. Quando você se arrepende, você não se torna onisciente. Você agora sim, agora eu estou vendo, não. Você ainda tem que aprender alguma coisa. E você, como eu falei para as crianças, quando você se arrepende de um erro cometido, ainda vai precisar da ajuda de Deus. E foi assim que elas chegaram à terra de Moabe. Eu deixo assim, por enquanto, com os irmãos. Foi assim. Assim como? Na verdade, quando elas chegam no começo da colheita da cevada, você sabe o que o contraponto disso com o início do capítulo? Na época dos juízes houve fome. E agora estão voltando, o que está? Não é nem a época do plantio, não é a época do crescimento. Você sabe o que era a colheita? Qualquer colheita no mundo antigo, e ainda é assim em alguns lugares, é ocasião de festa, é ocasião de dança, é ocasião de beber para comemorar, é ocasião de alegria. A gente vai ter barriga cheia. É por isso que eles você vai ver lá no capítulo 3, os homens vão beber até tarde, encher a cara de vinho, ficar bem alegrinho, e ainda vão deitar lá, não, mas nós estamos aqui, mas estamos tomando conta. Ou pelo menos eles contaram isso para as mulheres deles. Não, querido, eu estou lá com o pessoal tomando conta lá da colheita para ninguém roubar. É época de alegria. O contraponto é tremendo aqui. Fome, agora não. Na época, no começo da colheita da cevada. Ali, final de abril, início de maio, segundo falam os especialistas. Então eu deixo o assim. Chegaram desse jeito. Como? Como é que você acha que elas chegaram? Tudo ruim, tudo muito errado, tudo sem perspectiva? Não. A própria chegada lá é vocês chegaram numa hora boa. Estamos aqui, vamos fazer a colheita, nós vamos cantar. Foi muito boa a colheita esse ano. E vocês vão participar disso com a gente. Eu também vou deixar com os irmãos a Moabita mais amada da história. Pelo menos 7 vezes Ruth é chamada nesse livro de a Moabita. Num livro que só tem 4 capítulos. É a Moabita. Isso não é à toa, não, irmã. É porque o Senhor, Ele é o Senhor da história da redenção. Deus é o Salvador de todos os povos. Deus enviou o seu Filho, o Redentor, assim se identificando com pecadores como nós. Não no que toca ao pecado, mas no que toca à peregrinação, no que toca ao abandono, no que toca ao desespero. O Senhor Jesus se identifica com a gente, e principalmente no que toca a encontrar o caminho de volta. O Senhor é o nosso guia no caminho de volta. Na verdade, Ele é o único caminho, como está em João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu irmão, minha irmã, não importa em que ponto da peregrinação você esteja, não importa que altura do caminho, confie no Senhor e dê o primeiro passo. No processo, pense menos em si mesmo e mais nos outros. 3, esteja atento para os aspectos inesperados da graça. 4, lembre-se que você provavelmente não terá uma ideia clara de tudo. Deixe Deus ser o seu referencial. Eu termino lembrando que no dia 8 agora, passado, fez 68 anos da morte de Jim Elliot, mais 4 missionários lá no Equador. Eles foram mortos pelos índios a quem eles foram pregar. Alguém poderia dizer que a decisão deles de obedecer a ordem de Cristo, pegar o Evangelho a toda criatura, os levou à morte. Mas o testemunho do próprio Jim Elliot aponta para outra coisa. Foi uma decisão, sobretudo, de colocar a vida nas mãos de Deus, o futuro nas mãos de Deus,
e agir de acordo com essa decisão. O registro no diário do dia 28 de outubro de 1949, vários anos antes, expressa a crença do Jim Elliot de que o trabalho dedicado a Jesus era mais importante que a sua própria vida. Ele estava pensando em Lucas 9, 24, que diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. E ele escreveu: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Essa é a citação mais frequentemente atribuída a ele, a qual é muito próxima de um ditado de um pregador inglês que também enfrentou oposição porque ele era separatista, não conformista, Philip Henry, no século XVII, que disse certa vez: não é tolo aquele que abre mão do que não pode conservar quando tem certeza que será recompensado com o que não pode perder. Toda vez que você se arrepende, toda vez que você retorna, confie que é Deus mesmo que está conduzindo você pelo caminho da salvação. Por que eu citei Jim Elliot aqui? O que tem a ver isso? Porque muitas vezes, quando você se propõe ao arrependimento, quando você se propõe a retornar, o diabo, o pecado e o mundo querem colocar na sua cabeça: você vai estar perdendo alguma coisa. Não abra mão disso. Você precisa disso. Foi isso que ele falou para Eva. Esse fruto, você precisa experimentar esse fruto. Se você não vai, você vai perder isso? É isso que ele fala para muitos que caem no pecado do adultério, no pecado da pornografia, no pecado do roubo de qualquer jeito, do desfalque. Você vai perder, você vai deixar... Não, você não pode perder, você não vai poder viver sem isso. Não existe vida para você fora disso. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. No caso de Jim, ele disse: eu não posso guardar minha vida, não posso garantir minha existência aqui, mas a vida eterna não pode ser tirada de mim. Então, quando você se arrepende, lembre-se que é Deus mesmo que está caminhando, está levando você pelo caminho da salvação. Que Ele nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos caminhar para o encerramento do nosso culto. Vamos orar, vamos cantar o hino que será projetado. Esse hino fala de como o Senhor Jesus resolve o problema do perdão, da justiça de Deus. E Deus abençoe você que está nos acompanhando, que a graça de Deus aplique a palavra dele ao seu coração, à sua vida. E se você ainda não se rendeu a Jesus, não perca mais tempo, volte-se para Cristo. Ele é o único que pode redimir você do pecado e da perdição eterna. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, porque a nossa redenção está em Cristo, e Ele é aquele que nos guia pelo caminho de volta à casa do Pai. A casa que está de portas abertas, a casa que se interessa mais em nos receber do que nós em irmos para ela, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a dar o primeiro passo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não nos concentrarmos em nós mesmos. Dá-nos atenção, Senhor Deus, aqueles mimos da graça que tantas vezes o Senhor coloca diante de nós. E concede-nos olhar para o Senhor como nosso referencial, porque não sabemos tudo, Senhor Deus. Dá-nos a Tua bênção nesse sentido. A todos os que estão aqui, ajuda-nos nisso. Aqueles que estiveram ouvindo pela transmissão também. E a todo aquele que ouvir essa mensagem pela gravação. Que a Tua palavra produza os seus frutos, para a glória do Teu nome, crescimento da Tua igreja e salvação dos Teus eleitos. Nós oramos assim em nome de Jesus.